Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Da glória, santo tu és, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Quero agradecer ao Senhor nessa noite por ter me chamado na sua graça. Segurou minha alma ainda com a idade de 7 anos de idade. Na minha mocidade, aos 18 anos, o Senhor me chamou nesta graça maravilhosa. Glória a Tem me Deus. conservado de pé até o presente momento. Agradeço a Deus pela esposa que o Senhor tem preparado. Muito tem me ajudado a servir a Deus nessa graça. Deu para nós 2 filhas. E a alegria da nossa casa também, irmãos. Agradeço a Deus pelo pai, pela mãe, pelos meus irmãos, pela família que o Senhor me deu também. Glória a Deus. Ainda criança, nós começamos a caminhar nesta graça. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Naquele tempo só tinha alegria de servir a Deus. A dificuldade era como um extra na nossa vida, e a nossa alegria era de estar dentro da casa de Deus, louvando e glorificando a Deus. Glória a Deus. Assim o Senhor muito nos abençoou. Nós, ainda menino, meu pai ensinou nós a orar a Deus. Ele falava: meu filho, não dorme sem orar. Glória a Deus. Mas ele às vezes vivia trabalhando muito longe, e minha mãe trouxe nós para ouvir a palavra. E muito Deus nos abençoou naquele tempo. E minha mãe falava assim: meu filho, vamos ser fiel a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós era pequenininhos, irmãos, e a nossa alegria era brincar de futinho de jovem. E nós reuníamos primos ali. Glória a Deus. E minha mãe tinha uma cômoda de sapato quase igual essa madeira aqui. Ele nós punhamos no meio da sala e eu ia atender os cultos. Glória a Deus. Glória a Eu Deus. começava brincando, de repente o Senhor aparecia. Glória a E Deus. meu Glória a pai Deus. nos ensinou a Aleluia, nos tocar. Pegava o pente, colocava uma folha e nós tocava como se fosse um som do sax. Glória a E meu Deus. irmão era um músico e eu já era um ancião naquele Glória a tempo. Deus. Glória ao nome Aleluia. do Senhor. Glória a E Deus. de repente eu pregava a palavra, e de repente uma tia nossa falava assim: Doguinha, agora deixa o Jean atender. Eu falava: não, tia, o músico toca, quem prega aqui é só o ancião. Glória a E Deus. irmãos, o Senhor abençoava nós. Ali entre nós o Senhor selou muitas crianças. Glória a Deus. Glória a Nós Deus. vimos muita obra naquele tempo. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, e um tempo atrás, aquele desejo de servir a Deus, eu preguei até os 14 anos. E depois não quis mais vir nos cultinhos de jovem. Fiquei 4 anos sem pisar aqui dentro. E naquela vida de mocidade, de acompanhar o mundo. E um dia, irmão, nós estávamos naquele tempo, o povo da minha idade de 88 vai lembrar o tal do tupete. E só no quarto da minha mãe tinha uma penteadeira. E eu entrei para arrumar o meu tupete. Glória ao nome do Senhor. Quando eu entrei, ela estava de joelho e falou assim: Senhor, até quando eu vou ver meus filhos no mundo? E eu estou esperando na promessa de Deus na minha vida. Irmão, aquela oração entrou no meu coração. Eu fui sair, irmão, mas parece que invadiu meu coração e eu comecei a ter tristeza no mundo. E um belo dia ela falou: meu filho, hoje tem batismo. Eu falei: não, mãe, Deus abençoa. Ela falou: mas vamos. E ali ela pelejou, insistiu. E ali ela falou assim: eu já passei sua roupa. Nós viemos lá de casa a pé. Chegando aqui, sentei ali. O irmão Lucena estava na presidência. E naquele dia o Senhor cercou o meu caminho. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixamos essa graça. Glória a Aleluia. Deus. Eu dou graças a Deus. A Irmandade, não precisa falar muito, a Irmandade me conhece. Fui criado no meio dessa Irmandade. Glória ao nome do Glória a Senhor. Deus. Não me separou ainda com 26 anos para o Ministério de Cooperador. Ali no meio de uma Irmandade, irmão é de 80, tem irmão lá até de 110 anos. Glória a Deus. E um menino pregando para aquele povo. Glória a Deus. Mas quantas vezes, irmão, terminava o culto no corredor, eu ia em Santana e falava: Deus é contigo. E um dia, irmãos, muita prova, muita luta, eu recebi uma proposta para ir embora desse lugar. Quem me ofereceu 11 salários, eu falei: eu vou embora. Buscar a palavra, o Senhor não confirmava. Eu sempre, irmão, tive a alegria de estar no meio dessa Irmandade. Eu e minha esposa passou a buscar 2 irmãzinhas de idade. E só eu e minha esposa sabia que eu queria ir embora. E quando aquelas irmãs entrou, uma delas pôs a mão no meu ombro e falou: ei, irmão Douglas, tem dia que eu penso assim, o que
caminho diferente na minha vida, vim buscar a palavra, o Senhor falou, fica firme, que eu vou fazer uma obra na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Oh, graças a Deus por tudo, irmãos. Peça, irmã, glória a Deus por nós, irmão, ainda novo, mas como diz os mais velhos, mas é os novos que tem que trabalhar mesmo. Mas eu sozinho eu creio que não faço nada, irmão, mas com a comunhão da Irmandade, com a força de Deus, com a guia, Deus vai abençoar nós grandemente, como os demais conservos, também o Senhor teu Deus está preparando também. Agradeço a Deus pelo meu ministério, os conservos, os cooperadores. Nunca tive nenhuma treva com os irmãos, os diáconos, os anciãos. Toda vez que o Senhor deu graça, nós temos uma comunhão perfeita, com alegria. Então, pensa, Irmandade, continua orando a Deus, que o Senhor nos abençoe mais e mais, irmão. Porque eu tenho certeza, na união, na comunhão, como já tem prosperado, essa vai prosperar muito mais. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja sempre louvado. Agradeço a Deus na noite desse dia pela vida eterna que o Senhor me oferece ao céu, tirando o pecado e me colocando nessa fileira santa. Agradeço a Deus pela esposa, companheira, tem nos ajudado a servir a Deus nessa terra. Glória a Deus. Muitas das vezes, quando a gente pensava que não ia dar conta, ela estava ali para ser uma mão amiga, ajudando nós em oração. Amém, Senhor. Então é gratidão a Deus pelo casamento que Deus preparou. Agradeço a Deus pelos nossos filhos, que é a alegria do nosso lar, pelo lar de paz que Deus tem preparado. Nessa noite, irmãos, eu agradeço a Deus também, porque meu pai viajava muito e a minha trajetória é um pouco parecida com o que o irmão Douglas estava contando. E quando ele estava contando, foi passando algo na nossa mente. Glória a Deus. E meu pai muito ausente, não servia a Deus, mas a minha mãe, daquele jeito, mais velha, mais antiga, mas ela ensinava a nós essa doutrina, esse caminho santo. Glória a Deus. Agradeço a Deus, porquanto ela sempre falava que essa é a verdadeira graça e nós criamos e cremos até hoje. Mas um certo dia, meus 14 anos, por isso que eu falei que eu me recordava, eu também deixei de congregar. E a minha mãe sempre ficava insistindo em nós. E eu ficava, às vezes, contrariado com aquela insistência dela. Mas aí ela foi buscar a palavra e Deus falou para ela, tira a tua mão que eu coloco a minha. Glória a Deus. Foi de 18 para 19 anos, Deus cercou os meus caminhos também. E eu fui tendo uma aflição no mundo muito grande, a hora que eu estava com os que diziam que eram amigos. Parece que tinha uma alegria na carne, mas quando amanheceu o dia eu sentia aflição de alma. E Deus foi cercando os meus caminhos e um dia Deus permitiu meu cunhado e minha irmã morar dentro de casa, passaram uma prova material e eles foram morar dentro de casa, minha irmã gestante. E eu fui, minha mãe tinha ido para a igreja, uma salinha no Parque Ateneu, e de repente eu perguntei se ela iria congregar. E ela falou que não iria. Eu falei, então tá bom, virei as costas. Ela falou assim, não, mas espera aí, mas por que você está perguntando se eu vou congregar de algum tempo sem ir na igreja? E eu falei para ela, se você fosse na igreja, eu queria que você buscasse uma palavra para mim. E ela disse, mas que palavra que você quer que eu busque? Eu falei, o que Deus falar é para mim. E ela com aquele carinho falou, não ia não, mas agora eu vou. Glória a Deus. Foi atrasado. E quando ela chegou lá na igreja, Deus mandou com a palavra, ela chegou no quarto, que eles residiam ali em casa, me chamou e falou assim, olha, Deus mandou 20 de Apocalipse, verso 11, juízo final. E parece que o pregador, ele sabia até que era aqui para casa, porque até hoje a minha mãe mora perto daquela igreja, onde a igreja é grande. Glória a Deus. Ele virava para o rumo da janela, aqui para o rumo de casa e falava, você veio buscar a palavra para alguém que ficou lá na sua Santo casa. Deus. Glória a Deus. Buscar, você vai levar. Glória a E ele Deus. gritava naquela palavra, uma virtude que Deus dava para ele, e ela voltava e chorava, e falava, volta, volta, é tempo de voltar. Glória a Não, meu Deus. amor, eu vou trazer na dor. Você em cima de uma cadeira de roda, mas vai voltar para essa graça. E nós preferimos voltar no amor, né, irmão? Porque voltar na dor é muito triste. E aí eu comecei a congregar vários dias, e nosso ancião ali, nosso irmão Gomes, que viu eu crescer, pegou no colo, passou ali eu congregando todos os dias naquela região, já 2 semanas congregando sem falhar um culto. Ele foi denunciar um batismo que tinha no interior do Goiás. Eu falei que não iria, falei, esses irmãos já vêm aqui, quando a gente começa a congregar, já quer que a gente batiza, mas Deus já tinha um caminho cercando o nosso caminho no mundo. E quando eu fui naquele batismo de última hora, com o servo de Deus, chegou ali naquele batismo, começou o batismo, Deus começou a me chamar nas águas, eu não queria descer,
E de repente eu pedi um sinal para Deus, Senhor, se tocar um hino de jovens aqui nesse batismo eu vou. E o servo de Deus falava, tem um moço aqui dentro que pediu um sinal para Deus, vamos cantar o hino 425, que era o Joias Preciosas. Glória a Deus. Deus deu aquele hino ali, mas tinha alguma coisa que me segurava. E de repente eu pedi outro sinal e falei, Senhor, se for para mim se servir nessa graça, é que toque o hino 120, mas eu esqueci que o hino 120, que era aquele hino que fala tudo é vaidade neste mundo de ilusão. Ele já tinha sido cantado no primeiro hino, e o servo de Deus falava assim, eu nunca fiz isso, mas Deus manda cantar o hino 120 de novo. Glória a Deus. De repente, quando cantou o hino 120 de novo, levantou uma irmã que já tinha pedido aquele sinal daquele hino, e eu pedi o terceiro sinal, o servo de Deus disse, Deus sem você é o mesmo Deus, Deus não vai te dar mais nenhum sinal, você sem Deus não é nada, está aqui a oportunidade, quando eu vi eu já estava nas águas do São Glória a Deus. Glória a Deus. Eu batizei. Eu falei para minha mãe, para minha irmã, falei, não vou usar terno, não preciso comprar terno, que eu vou para cá servir a Deus, mas eu não vou usar terno, porque eu não gosto de terno. Mas com 3 semanas, salve eu, ali de batizado, Deus apresentou nós para auxiliar de jovem na casa de Deus. Glória a Deus. Não teve como, eu tive que usar terno, e grande foi a nossa alegria de estar ali com aquela mocidade, aprendendo. Agradeço a Deus pelo cooperador de jovem, né? Que muito nos ensinou, nos ajudou, quanta prova que a gente passou e uma amiga dele estava ali, isso ajudou nós muito nessa graça. Então hoje nós estamos aqui, Deus falou que ia separar nós para o ministério lá na nossa cidade, e eu falava que não queria, porque a gente achava muito pesado. E um dia minha mãe falou para mim, Deus faz tanto para nós e você não quer fazer para Deus? Se Glória a Deus. Deus para algum cargo na obra, para algum ministério, por que você fala que não quer? E aquilo entrou dentro do meu coração. Glória a Deus. Eu pedi perdão para Deus de algo. E quando foi agora, há pouco tempo, uns 2 anos atrás, Deus foi mostrando algo para mim e para minha esposa, eu não sabia o que viria, mas Deus já foi preparando nós e nós estamos buscando comunhão. Nós estamos aqui dizendo que Deus é bom na nossa vida. E quando nós recebemos aquela ligação, aquele peso que nós sentimos, um dos servos de Deus, companheiro, ligando para nós, ele falou assim, olha, eu vou te falar algo que um amigo falou para mim, não receba esse ministério como um peso não, receba com alegria, porque se você receber com alegria, você vai ter alegria no teu ministério. Glória a Deus. Porque eu recebi com alegria, eu estou contente. Glória a Deus. Para a igreja, quero a Deus por mim, para minha esposa, para os nossos filhos, para que nós possamos servir a Deus melhor nessa terra. Glória a Deus. E dar bom testemunho e os dons necessários para nós fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças nós te damos, Senhor. Glória a Deus. Agora, irmão, vamos esperar que Deus vai nos mandar o seio da sua santa palavra. Glória a Deus. Glória a E o Deus. Senhor revelava e aqui seria Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E eu já fiz a minha promessa. Glória a Deus.